السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد جاء في كتاب الله التنزيل: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبة إخوتي، إن شاء الله عند بعض الأيام سوف ندخل رمضان، ونسأل الله إن شاء الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل صيامنا. ومن أهداف الصيام كما قال القرآن، كما جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا كلمنا عن التقوى من البداية إلى النهاية، وهدف الصيام التقوى، ولذلك ينبغي لنا أن نفهم ما هي التقوى وكيف نصلي التقوى. وقد شرح لنا القرآن التقوى أن يكون البر عين التقوى بالقول: ولكن البر من التقوى، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الله التنزيل. لذلك طريق التقوى وطريقنا إلى التقوى لابد أن نتمارس بالبر، أن نتمارس بالبر إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نتكلم قليلا عن البر، وحتى نخرج من هذا بعض الحكم لنا لرمضاننا وأيضا لحياتنا إن شاء الله. Caros irmãos, quando a gente começou a falar agora há pouco, tem um conceito do Corão que a gente repetiu várias vezes. E daqui a pouco a gente vai estar, inshallah, em alguns dias entrando no mês de Ramadã. Estamos todos ansiosos por Ramadã e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça que a gente possa chegar no Ramadã e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas ações, nosso jejum e os nossos esforços. E no Corão colocou: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Foi prescrito. Aqui a gente pode ter várias explicações, mas só para simplificar, foi prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que antecederam vocês. Mas o ponto interessante aqui é o objetivo: la'allakum tattaqun, para que assim vocês possam chegar na taqwa. E a gente repetiu a taqwa, a noção de taqwa várias vezes. Uma pergunta que a gente pode se fazer de forma óbvia é se perguntar: mas como que eu chego a essa taqwa? Como que eu vivencio essa taqwa? E o próprio Corão nos explica a taqwa como sendo para ela, na verdade, o caminho da taqwa, o meio da taqwa, a vivência da taqwa é al-birr. Por isso que o Corão colocou: walakin al-birra man ittaqwa. Mas de verdade, al-birr é para quem realmente tem a taqwa.
Muitas vezes, quando a gente fala do Islã, a gente fala dos estados da evolução espiritual, ou dos estados da vivência do Islã. A gente gosta de falar do Islã, que é o nível básico, a prática básica do Iman, que é o nível de fé. E a gente gosta de falar do Ihsan. Isso é interessante porque esses são degraus. Como o profeta explicou a noção do Ihsan, explicando para nós, é que você adora Allah subhanahu wa ta'ala como se você estivesse vendo. Tem uma pequena diferença, uma diferença sutil entre essa noção de Ihsan e a noção de Taqwa. E na verdade a Taqwa é a coisa para o qual Allah subhanahu wa ta'ala chamou o muçulmano mais vezes no Coran. Na verdade chamou o mu'min mais vezes no Coran. E quando a gente percebe no Coran, parece que depois do Iman, a etapa final é a etapa da Taqwa. Essa é a etapa final. Aí alguém pode se perguntar, mas por que a gente fala então do Ihsan? Na verdade, o Ihsan é um estado. Você pode chegar no Ihsan, ficar lá um tempo e voltar atrás. Enquanto quando você tem a Taqwa, a Taqwa é basicamente você permanecer no nível do Ihsan. O Ihsan é o nível. Você permanecer lá é a Taqwa. Então, a pessoa que não tem Taqwa, ele pode até experimentar por um tempo, por um segundo, o Ihsan. Um segundo só. Mas permanecer lá é outra coisa. Muitas vezes a gente tem esse dito que fala que o mais importante não é chegar no primeiro lugar, mas sim permanecer no primeiro lugar. Exatamente. O mais importante muitas vezes, é importante você ser o melhor, mas permanecer entre os melhores, esse é o mais difícil. Que justamente o estado de Taqwa é o estado que a gente deve permanecer. No nível de Islã, você pode abaixar, pode chegar no Islã e abaixar, como tem gente que adentra o Islã e que infelizmente abandonam. No nível de Iman, você pode chegar no nível de Iman e também voltar atrás. Você pode chegar no Ihsan e voltar atrás. Mas a Taqwa é você permanecer no nível mais alto, que é o nível de Ihsan. E a gente se pergunta então, se a Taqwa é a permanência no último nível, no último estágio da fé, da prática, da implementação e da vivência do Islã, como é que eu vou chegar na Taqwa? Como é que eu vou implementar a Taqwa? Como é que eu vou reconhecer a Taqwa? Tá? Que, na verdade, é um conceito que a gente não tem nenhum termo para traduzir no português. Ou em algumas línguas, é interessante que esse tipo de conceito tem algumas línguas tradicionais lá no meu país. Os sábios nem traduzem e viraram até termos das línguas locais. Os sábios só explicam esses conceitos, porque são conceitos que precisam de explicações mais profundas. Mas aqui não vai ser o nosso foco, mas o ponto importante é entender que a Taqwa é a permanência no nível mais alto da fé. Permanecer, não é estar lá e permanecer lá. Tanto que muitos sábios definiram, inclusive, a pessoa que chegou no nível da Taqwa, que permanece no nível de Ihsan, que tem a Taqwa, é a pessoa que é tão prevenida na sua fé, que, na verdade, o que é Sunnah, na definição do fiqh, por exemplo, o que não é obrigatório para ele pratica como se fosse uma obrigação. O que é considerado detestável, ele pratica como se fosse proibido. Isso é o nível que os grandes sábios muçulmanos chegaram. Nós, enquanto a gente procura desculpa, por exemplo, para não fazer as orações voluntárias, por exemplo, as pessoas que estão nesse nível, a tahajjud para ele, por exemplo, a oração de madrugada, eles praticam como se fosse uma obrigação. E isso é natural, não é forçado. Eles chegam nesse nível. Quando você chega no nível de Taqwa e permanece lá, essas coisas se tornam natural para vocês. Se torna natural para você e você consegue praticar isso. Então a questão é, como que eu chego na Taqwa? E o Coran nos explica justamente isso. A Taqwa, o caminho da Taqwa, o que conduz você para a Taqwa, o rio da Taqwa, é na verdade al-birr. E al-birr também é um conceito que a gente pode muitas vezes associar ao fato de fazer o bem, ou ao fato de ter virtudes, como explicou o hadith do profeta, alayhi salatu wassalam, definindo al-birr como o melhor, a altivez do caráter. Tá? Então, a gente pode entender um pouco isso como a noção de virtude, ou a noção de fazer o bem. Mas aí tem um pequeno cuidado. Porque no Coran, o Coran muitas vezes fala Inna alladhina amanu wa amilu salihat, aqueles que têm fé em Allah subhanahu wa ta'ala e que fazem as boas ações. E muitas vezes a gente escuta entre nós, e é importante aqui, nós como muçulmanos entendemos essa sutileza aqui. Uma coisa é você dizer, muitas vezes a gente escuta dizer, o mais importante
é fazer o bem. O mais importante é fazer o bem. Sim, é muito importante fazer o bem. Mas quando você faz o bem e que não está ancorado em alguma coisa sólida, isso não é o mais importante. Porque se ela não está ancorada em algum princípio sólido e firme, você vai estar fazendo só pelo seu próprio bel prazer. E com isso, no dia que não agradar seu bel prazer, você vai abandonar. Então, você não é ainda uma pessoa boa. Pessoas gostam de dizer, eu sou uma pessoa do bem. Exatamente, esse é o nosso ego que nos faz nos autodefinir assim. Isso, inclusive, é o sinal da nossa arrogância. Porque, muitas vezes, não é porque você fez um bem para uma ou outra pessoa que, na verdade, você se tornou uma pessoa do bem. Tem que saber, primeiro, por que você fez esse bem. Porque muitas vezes pessoas fazem o bem por motivos diversos. Ou até, às vezes, para se sentir até melhor diante do outro. Até para se sentir superior até o outro. Para se sentir até numa classe superior ao outro. Então tem que estar ancorado em alguma coisa sólida, alguma coisa firme. E no Islã, o Corão nos define justamente isso. O Corão faz diferença entre amal salih, uma boa ação, ou fazer uma boa ação, e estar praticando al-birr. E o Corão tem uma ayah do Corão que nos explica justamente o que significa al-birr. Não existe nada melhor que o próprio Corão para entender os conceitos do Corão, e a partir disso sim, a gente vai aprender a implementar o que o Corão descreveu. E quem vai implementar no al-birr na sua vida, com certeza, inshallah, ele vai chegar na taqwa. E o Corão colocou, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-maghribi wal mashriqi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا Ulaika humul muttaqun. O Corão de novo nos coloca a definição do bir e coloca no final. Al-bir é o quê? Primeiro, o Corão tem uma pedagogia fantástica. Que muitas vezes a gente quer descrever uma coisa para alguém, você chega e fala, tal coisa é assim, assim, assim. Mas no Corão tem uma coisa interessante que se acrescenta. Quem estuda um pouco de pedagogia vai entender que é uma coisa fantástica. O Corão te descreve o que a coisa não é. Te descreve os dois. O que ela é e o que ela não é. Para não abrir margem para a gente inventar as nossas definições. E wallahi, billahi, alhamdulillah que o Corão faz isso. Porque o quanto de invenções nós muçulmanos fizemos ao decorrer da história, muitas vezes querendo usar a religião. Não é só os muçulmanos, pessoas que se dizem religiosos fazem. Tentam usar a mensagem para tentar inventar coisa dentro do próprio bel prazer dele. É muito. Por isso que o Corão define a coisa, definindo o que ela não é. E o Corão começa a definir para a gente o que al-birr não é. E é interessante que essa ayah faz parte do bloco ayah também que vai revelar, que vai falar sobre o mês de Ramadã. Isso não vamos poder entrar muito sobre isso, mas é o mesmo bloco ayah. Então, são 2 páginas, um rubu do Corão que trata disso, está no mesmo bloco ayah, está tratando dos mesmos assuntos. São 2 assuntos que estão sempre juntos. E o Corão coloca, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-maghribi wal mashriq. Al-birr não é uma coisa. Ela não é o fato de você virar o rosto para o leste ou para o oeste para rezar ou para realizar qualquer adoração. Não. Al-birr não é o fato de você se direcionar para tal direção ou a tal direção. Não é o fato de você se juntar para as pessoas do leste ou a pessoa do oeste. Não é o fato de você escolher um partido ou não escolher um partido. Não é isso que é al-birr. Por quê? Que muitas vezes a gente diz, eu faço o bem, eu sou uma pessoa de bem, só que o nosso bem e nossa personalidade de bem só depende de com quem a gente está. Só depende de que direção a gente está olhando. Porque o ser humano, a nossa visão, não tem uma visão de 360 graus. Quando você olha numa direção, é só essa direção que você está olhando. E muitas vezes temos isso. Eu sou uma pessoa do bem, mas vou ajudar. Você só está ajudando uma categoria de pessoas porque essas categorias de pessoas têm alguma coisa que você quer, o que te agrada. No dia que não te agrada, você vai olhar para outra direção. Então o Corão falou, não. Não depende também de quem você se associa, ou com quem você quer andar, não. O Corão coloca para a gente, walakin al-birra, mas al-birr é man amana billahi, aquele que tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala. A âncora começa aqui.
Não adianta dizer, eu vou fazer o bem, eu sou uma pessoa. Você não tem um princípio filosófico superior que mantenha você firme nisso. Que a gente defende, você defendendo o bem, a justiça, por um princípio superior, é mais coerente que você defender pelo que seu próprio bel prazer. Que seu próprio bel prazer é só você que é a referência. E aqui, para nós muçulmanos, não existe uma referência mais absoluta que Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe uma âncora mais firme que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Essa é a nossa âncora. Nos ancoramos em Allah subhanahu wa ta'ala. Nosso princípio superior é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, mesmo se a pessoa, ou a direção que eu estou olhando, a boa ação que eu estou fazendo, não estiver me agradando, mas se está dentro dos princípios de Allah subhanahu wa ta'ala, se está dentro da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, eu não vou abandonar, eu vou continuar. Mesmo o mal que tiver me acometido, mesmo o sofrimento que tiver me acometido, não importa o tamanho desse sofrimento, eu vou resistir, vou me manter firme, porque minha âncora é Allah subhanahu wa ta'ala. Não vou me manter firme porque eu quero ou não quero, porque se sou eu mesmo a minha própria referência, na primeira dor eu vou abandonar. Se são as outras pessoas a minha própria referência, eles mesmos vão me abandonar. Por isso que o Professor Sallam nos aconselhava justamente isso. Faça as coisas para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e não para agradar as pessoas. Porque quando você faz para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas podem até te odiar no início, mas no final vão te amar. Mas se você faz as coisas para agradar as pessoas, eles podem até te amar no início, mas no final vão te odiar, vão te combater. Então, a nossa primeira âncora é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que o Corão começa com isso. Antes de falar da ação, começou a falar da âncora. Man amana billahi wal yawmil akhir. Segundo ponto da nossa âncora, wal yawmil akhir. Então, o dia do juízo final, o dia de prestação das contas, o dia final, na verdade, Yawm nem é dia, que também a gente está simplificando e explicando, tá? Então, é a era, é o período, é o tempo. A noção de Yawm, na verdade, tem tanto noção de tempo como noção de espaço. Eu vou fazer até uma pequena digressão com a minha formação de física. Eu acho que uma coisa que traduz muito bem a noção de Yawm no Corão é a noção de espaço-tempo na física, né? Na relatividade geral, por exemplo. Então, não é só um dia, não. É também um espaço. Tá? Porque quando fala o Corão, fala Malik Yawmiddin, é por causa disso. Tanto o espaço, como o tempo, como o momento, tudo está sob o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que tem fé. Por quê? Porque você sabe que aquele que tem âncora em Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem âncora porque ele sabe que a recompensa dele, o castigo, o verdadeiro sofrimento que pode ser encontrado é só em Allah subhanahu wa ta'ala. Não adianta qualquer sofrimento que qualquer ser humano te faça passar nesse mundo tem algum peso. Na verdade, só o de Allah subhanahu wa ta'ala vale. Qualquer recompensa que qualquer ser humano vai te dar, ou que qualquer criatura vai te dar nesse mundo, não vale nada diante das recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala. Aliás, a pessoa mais pobre no paraíso, a última pessoa a sair do inferno para entrar no paraíso, que vai ser a pessoa mais pobre no paraíso, vai ter 2 planetas do tamanho da Terra. Então, mesmo se te derem todas as riquezas da Terra, o que é isso diante da pessoa mais pobre no paraíso? Fora a graça de estar no paraíso. Então, a gente tem fé na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, na realidade dessa recompensa, que é importante como muçulmanos termos essa consciência conosco. A realidade do Jannah é uma realidade física, é real. Não é um discurso místico, não. É uma coisa real, porque Allah subhanahu wa ta'ala que criou, Allah subhanahu wa ta'ala nos afirmou a realidade disso e nós temos fé. E temos fé com certeza. A fé, o imã no Islã, não é o que você duvida, não. Não é o que você não consegue explicar, não. É o que você entendeu racionalmente e concorda plenamente. Mana, é isso, a responsabilidade. Você entendeu, virou uma responsabilidade. Você tem a consciência daquilo. Então, nós temos a consciência clara da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, al-birr, primeiro, ancorar em Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, a consciência de que, na verdade, o resultado, a recompensa, o preço, é Allah subhanahu wa ta'ala que vai lhe pagar. Esse é o segundo ponto. Wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin. Vou juntar isso para a gente poder andar um pouco rápido. E tem fé, na verdade, nos anjos. E a gente pode discorrer muito sobre a ideia dos anjos, mas tem um ponto interessante que a gente tem que parar aqui para se tocar. Muitas vezes se fala dos malaika, mas para nos lembrar uma coisa. As ações que vão vir à frente, que Allah subhanahu wa ta'ala vai descrever como característica dos muttaqun, que é a prática do birr, uma coisa que a gente tem consciência, que é também isso.
que na verdade você não é especial por fazer essa boa ação. Você não é especial por agir bem. Você não é especial por ser uma pessoa do bem. Isso é o natural. Que muitas vezes a gente faz boas ações, a gente quer se achar especial. Tanto que hoje em dia, inclusive para as pessoas fazerem doações, a gente tem que ter rede de televisões fazendo emissões tipo Criança Esperança e tal, e as pessoas pagam e é aplaudido. A pessoa quer se sentir especial para agir. O Corão te diz, a consciência daquele que tem albir. Não estou dizendo que aquele que quer se sentir especial que faz, não tem a sua recompensa. Tem. Mas aqui a gente está falando daquele que quer chegar na taqwa. Eu não estou fazendo para que me sentir especial. Que algumas das vezes eu vou lá, vou ajudar meu irmão para me sentir superior a ele. Para sentir que eu tenho mais que ele. Não, você não é especial. Porque tem criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala, que não cometem pecado. Que fazem tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. E que são criados de luz pura. E que estão mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala que você. Então, calma. Mantenha a humildade. Que a sua boa ação, ou até o elogio dos outros da sua boa ação, não faça você perder a sua humildade. Abu Bakr tinha uma fala que é muito bonita, que cada muçulmano seria bom guardar na nossa mente. Quando alguém chegava e elogiava ele, ele sempre respondia, eu me conheço melhor que você. E Allah subhanahu wa ta'ala me conhece melhor que eu mesmo. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça que eu seja melhor do que o que você pensa de mim. Que alguém te insulte, o que alguém te elogie, mantenha esse dua. Que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos torne melhor do que os outros pensam de nós. Senão não é especial. A noção dos malaika é isso. O nabiyina, os anbiya também é uma outra coisa importante aqui. Não vou me estender também, mas um ponto importante da gente se colocar aqui é a nossa colocação dentro de um processo histórico da humanidade. Aqui você não é nem branco, nem preto, nem azul, nem vermelho. Porque o Corão colocou para a gente que todos os povos da terra receberam anbiya. Todos os povos da terra, nenhum povo ficou sem nabi. Então não existe povo especial. Não existe povo de Deus e os outros não seriam povo de Deus. Não. Todos são iguais. E nos colocamos todos no processo histórico da fé. Os anbiya trouxeram a mesma mensagem. Ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar o taghut. Então, nós nos colocamos no mesmo processo histórico de todos os povos que habitaram a terra, seja de humanos como de jinn. Outro ponto, você não é especial na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, você não é especial entre os humanos. Você é um humano igual aos outros e você agir com albir, você agir com fé, você agir com iman, não faz você ser superior ou acima de quem quer que seja. Esse é um ponto ao qual o muçulmano sempre tem que ter na sua consciência para chegar no nível de taqwa, que é o nível que o mês de Ramadã, na verdade, quer que a gente chegue. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. E agora chegou o ponto. Aqui muitas vezes, o Corão, quando muitas vezes fala da noção de albir, sempre associa também a noção de hub. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا. Então, vocês não vão chegar no albir até que vocês, o quê? تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ. Até que vocês semeiam, que a gente gosta de dizer, ficou como gastar. Não, é semear. Semear algo para que o fruto sirva para todos. Isso que é a noção de nafaqa. Mas o que? O que vocês amam. Mas é aqui a noção de hub. Por que é a noção de hub? Porque a hub é uma forma de amor, é a forma de amor mais simples, mais básica, mais humana, vamos dizer. Mais, não vou dizer superficial, mas aqui mais pode prender nosso coração ao dunya. E a gente tem várias formas de amor no Corão. A gente tem al-mawadda, a gente tem a própria rahma. Mas o Corão aqui está falando do hub, porque aquele que está lá, aquele amor passional, que pode fazer você perder a razão, você perder o uso da razão. Por isso que o Corão toca nisso. Porque é isso que a gente ama. E o Corão colocou al-mal. E aqui vou dar só um pequeno adendo, que muitas vezes quando a gente fala do mal, a gente acha que mal só se trata só de nossos bens materiais. Sim, são os bens materiais, mas não é só os bens materiais. É tudo que você tem de bem que pode ser útil. É por isso que o Corão colocou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou que toda parte do corpo do ser humano tem sadaqa. Você sorrir para alguém é uma sadaqa. Então é um mal que você tem. Você dar uma palavra de agrado, uma palavra que alegra, que ilumina o dia de alguém, também é uma sadaqa. Aí o Corão começa nos lembrando esses pontos aqui, né? وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى.
Aí começa com uma primeira coisa. Aí ele faz chegar as coisas boas dele. Então, al-mal é o que você tem de bom para oferecer. Al-mal aqui é o que eu tenho de bom para oferecer. Não é só bens materiais. Porque às vezes o bem material pode até ser um mal. Mas é o que você tem de bom para oferecer. Isso que é al-mal. Mas o Corão começa o quê? Além do seu amor. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Aquele que traz o que ele tem de bom para oferecer, além de seu amor para essa coisa. Qualquer seja o amor que você tem por essa coisa. Mas primeiro faz isso chegar a quem? A seus próximos. Aqueles que estão próximos de você. Se você realmente ama o Islã, faça as pessoas que estão próximas de você sentir a beleza do Islã. Não é para você chegar lá e querer obrigar as pessoas a se converter, não. Faça eles sentirem a beleza do Islã. Você não falou que o Islã é bom? Eles têm que sentir isso. E entre esses, como o profeta, o Corão colocou inclusive para a gente, o profeta insistiu várias vezes, os próximos de nós começa primeiro com quem? Os pais. E entre os pais começa primeiro com quem? Com a mãe. Se você não conseguir com a sua fé, fazer sentir a beleza da fé, a beleza do Islã para os seus pais, você perdeu. Você ainda não pegou o caminho da albir. Você talvez ainda está no nível do Islã. É bom que a gente faça esse exame de consciência, caros irmãos. A gente tem que ser sincero conosco mesmo. Não podemos fingir que temos uma fé. Essa é uma coisa simples. Começa com os pais. Pode até ter relações complicadas e outros com pais. Enquanto eles não te obrigarem a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o que eles te obrigarem a desobedecer a Allah, você não faz. No resto, você tem que manter o respeito, a honradez em relação a eles. Sendo eles muçulmanos ou não, porque muitos também, e a gente vê isso muito aqui. Até que quando chega Natal, sempre tem essas perguntas. Eu não vou fazer Natal com minha família, porque deixa a mãe triste, deixa a família triste, só por ideologias que não fazem sentido nenhum. Não. Não, porque eles não são muçulmanos, não têm obrigação. Mentira. A sua obrigação com eles continua. No que você não puder, você não força, não cria conflito. Mas no que você puder, você tem que fazer eles sentirem a beleza do Islã. Se o Islã é bom, se seus pais não sentem essa beleza do Islã, aí é um problema. Se eles odeiam o Islã, é uma outra questão. Mas você tem que vivenciar essa beleza e começa com honrar eles. Tem até uma história, essa é uma história verdadeira que aconteceu no meu país, de uma pessoa que a mãe dele era vendedora ela fabricava e vendia bebida alcoólica. Se eu pegar o exemplo aqui no Brasil, é tipo a pessoa que fabrica a cachaça, que é a bebida tradicional. A mãe vivia disso. É com isso que a mãe sustentava a família. O menino cresceu. Conseguiu o trabalho dele, saiu de casa e tudo. Mas, ao decorrer da vida dele, ele encontrou o Islã. Conheceu o Islã e se reconheceu muçulmano. Aí que é o exemplo. Que muitas vezes também a gente muito escuta isso. Nasceu em família muçulmana, é muçulmano revertiu, muçulmano converteu, patati. Não tem nada disso no Islã. Muçulmano é muçulmano e temos que ter a humildade de saber que podemos aprender com qualquer um. Mesmo a criança que acabou de nascer agora, você aprende com ele. Então, temos que aprender. Não existe essa categorização no Islã. Na época do profeta, todos os sahabas eram pessoas que tinham feito shahada. Então, não existe isso de nascer. Ninguém nasce com o Islã no sentido de dizer eu tenho o Islã. Não. Nasce com o Islã todos os seres humanos, de forma natural. De forma natural porque todos os profetas, todos os povos da terra receberam o Islã. Então, de forma natural, todo ser humano nasce com o Islã. Mas ele tinha acabado de fazer a shahada há pouco tempo. Mas ele não abandonou. Todos os comportamentos de respeito que ele tinha com a mãe antes, ele não abandonou. E um dos comportamentos de respeito que é importante a gente manter é visita aos pais. A gente abandona isso, né? Muitas vezes o profeta até aconselha, mesmo quando os pais morrem, visita os amigos deles, para ter a misericórdia deles. E o profeta, inclusive, lembra para a gente, lamento daquele que tem os dois pais vivos e não conseguiu, através deles, conseguir o paraíso. Eles são uma oportunidade de Jannah para nós. E esse menino, essa pessoa, ele ia sempre visitar a mãe. Lá onde a mãe fazia a fabricação dessa bebida artesanal, era na casa dela. Então ela fazia na casa dela e vendia em frente à casa. Mas ele continuava indo visitar a mãe. Aí que tem um ponto interessante, que o Corão inclusive colocou.
O Corão não proíbe vocês de praticar al-birr com aqueles que não expulsaram vocês de suas casas. Aqueles que expulsaram vocês de suas casas, que combateram vocês, que querem matar vocês, aí com eles você tem que se proteger. Mas fora isso, aquele que não está te combatendo, que não está querendo te matar, que não está te expulsando de sua casa, você tem que continuar mantendo al-birr. E o menino manteve al-birr. E a mãe teve essa consciência, viu que o menino... Porque ela também, muitas vezes, escutou muita coisa também errada a respeito do Islã. Muita coisa errada a respeito do Islã. E quando o filho se tornou muçulmano, estava preocupada. Eu vi que o menino não mudou de comportamento com ela. Pelo contrário, o filho ia tudo sempre visitar ela. Mesmo ela estando lá vamos dizer, na cachaceria dela. O filho ia lá visitar ela. E o que ele tinha um pouco de dinheiro ou de coisa ele dava para a mãe, um pouco de comida que ele comprava, dava para a mãe, e pedia para a mãe fazer súplicas para ele. E a própria mãe teve essa consciência, e a mãe falou, realmente, essa religião é bonita, eu não vou mais fazer meu filho passar pelo constrangimento de ter que entrar no depósito da bebida, porque a religião dele não bebe. Aí eu vou estar colocando ele. A própria mãe teve essa consciência. Ela falou, agora, meu filho, quando você vier, que eu já estou servindo a bebida, estou vendendo, se você quiser, eu te encontro do lado de fora. O filho recusou e a mãe insistiu. Então ela coloca uma cadeira do lado de fora, na próxima vez que o menino chega, eles dois sentam lá para conversar, visitar o filho e ir embora. E o filho tinha uma coisa que estava pesando muito no coração dele. Ele não tinha muita condição financeira. Ele tinha um sonho muito forte. Eu sei que muitos irmãos aqui têm esse sonho, é realizar o Hajj. Ele queria realizar o Hajj. E tinham acabado de anunciar o preço do Hajj esse ano e faltava menos de uma semana para a inscrição, porque lá se inscreve para pessoas poderem ir. E o filho sempre com aquela preocupação, sempre rezando para Allah subhanahu wa ta'ala ajudar ele a fazer o Hajj. E um desses dias que ele estava sentado na porta com a mãe dele, passa um outro muçulmano naquela brincadeira. Aqui talvez a gente não saiba a importância, mas nos países da África Ocidental, muitas vezes a pessoa que fez o Hajj, porque antigamente quem fazia o Hajj estudando o Islã. A pessoa viajava a pé, indo de cidade para cidade, estudando com sábios e sábios. Então aquela pessoa volta com muitos ijazat em várias ciências islâmicas. Por isso que Hajj lá é um título de respeito. Então, às vezes, quando você tem carinho por algum irmão, você chama ele de Al-Hajj. Então, ele está sentado lá na frente, conversando com a mãe, e uma outra pessoa passa e fala, Ya Al-Hajj, tudo bem? Aí que a mãe se tocou que, quando o filho falava de Hajj, era uma coisa importante para ele. E a mãe se tornou e falou para o seu filho, meu filho, sabe, desde que você entrou nessa religião, eu estava com medo. Eu estava com medo de você me rejeitar. Ainda pior que, eu não sou muçulmano, pior ainda, eu estou vendendo bebida alcoólica, ainda na nossa casa. E você não bebe, a sua religião não bebe. Podia ser mais um motivo a mais para você se afastar de mim. Eu não abandonei a venda da minha bebida, e mesmo assim, você não se afastou de mim, continuou vindo me visitar, continuou me respeitando, continuou me ajudando com o que você ganha. Meu filho, eu ouvi falar que na sua religião, dizem que a súplica da mãe para o filho nunca cai. É sempre realizado. Meu filho, se sua religião é verdadeira, seu Islã é a religião verdadeira, e que essa fala que diz na sua religião é verdadeira, eu, hoje, agora sim, eu sei que você já me pediu para fazer súplicas várias vezes para você, hoje eu vou fazer súplica para você conseguir fazer o Hajj. O filho fala, mas mãe, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho nem grana, não sei nem onde tirar esse dinheiro. Ele fala, se sua religião é verdadeira, e se realmente é verdade que a súplica da mãe é aceita, é a sua religião que diz, eu vou fazer a súplica para você. E se a sua religião é verdade, você vai fazer o Hajj. Wallahi billahi. A mãe levantou, o filho entrou, fez a súplica. No dia seguinte, o filho liga para a mãe, chorando. Mãe, eu vou fazer o Hajj. Porque uma pessoa ouviu falar do jovem e simplesmente escreveu o nome, uma pessoa rica, pagou o Hajj para ele. Uma pessoa que ele nem conhecia, pessoa que estava só em conversa, escutando uma palestra de um sheikh, escutou falar do fato de você fazer o bem para os outros e decidiu pagar o Hajj para algumas pessoas e só decidiu pagar para ele. Do nada, uma pessoa que ele nunca viu. E quando ele conta isso para a mãe, por isso que a gente fala, esse vai marcar a mãe e a mãe vai ter a convicção final. A resposta final que ela esperava para se adentrar ao Islã era essa resposta. Ela vai responder para o seu filho, agora
eu tenho a certeza total que essa sua religião é a verdade. Eu vou seguir essa mensagem. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Aqui, o mais importante não é a mãe fazer shahada ou não fazer shahada, mas o mais importante é que esse menino que acabou de se adentrar ao Islã, ele já estava no caminho de Al-Bir. Isso era justamente o segredo do Sahaba. Muitas vezes a gente se perguntava, mas como é que os Sahabas faziam shahada, tipo agora, 10 dias depois, eles já estão num nível de espiritualidade extraordinário. Como que eles faziam para chegar nisso? Nem todos chegavam, alguns também ficavam, mas muitos rapidamente chegavam. Mas por quê? Porque logo que eles adentravam o Islã, alhamdulillah, sabiam pegar o caminho da Al-Bir. E esse exemplo desse filho é um exemplo para que a gente tenha na nossa consciência durante o mês de Ramadã. Se está afastado de seus pais, tenta visitar, mantenha contato, peça os duás deles, que os duás dos pais são sempre realizados. Peça os duás e peça para eles que peçam para você que os seus duás sejam aceitas. Mesmo que a relação seja difícil, faça a sua parte. E saiba que tudo que você está fazendo, a sua âncora é Allah subhanahu wa ta'ala. Alguma coisa pode te magoar, alguma coisa pode te doer. Pega isso como a aprovação de Allah subhanahu wa ta'ala. A diferença justamente entre a aprovação e o que é a consequência das nossas ações é isso. Quando é uma aprovação, isso te aproxima de Deus. Você não abandona a sua fé por isso. Quando é algo que é consequência das suas ações, você acaba diminuindo na sua fé. Considere que é uma aprovação. Mas além dos pais, os amigos, os irmãos, os familiares, os próximos e até os próprios irmãos de Din. Mas você tem que começar o exemplo lá com nossos pais. Tem alguma coisa de caridade ou alguma coisa que você pode cozinhar para oferecer para eles, especialmente para eles, só para ter a bênção deles, faça. Porque isso é uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala não vai deixar cair seu esforço em vão. Então, eles trazem o que eles têm de bom para oferecer aos próximos. O aliyatama. Yatim, muitas vezes a gente traduz como órfãos. Sim, são os órfãos, mas na verdade são as pessoas que não têm seus direitos por completo dentro da sociedade. Basicamente, yatim é aquele que está incompleto. Quantas pessoas moram na nossa sociedade que não têm os mesmos direitos que os outros? Lutar para essas pessoas é uma qualidade de Al-Bir. Trazer o que você tem de bom para oferecer a essas pessoas. Nem que seja uma palavra, lembra que não é só dinheiro, só é uma palavra de conforto. Só um sorriso. Isso também é um caminho de Al-Bir. Wal masakin. E wal masakin e os miskin. Os miskin, os indigentes. Na verdade, esse conceito também é um conceito que a gente pode alongar muito, não vou demorar muito. O Ibn Sabil e também os imigrantes. A gente fala Ibn Sabil, o filho do caminho. A pessoa que não está na sua terra necessariamente, a pessoa que está perdido, que está em situação de imigrante. Todo mundo sabe a dificuldade da situação de imigração. E o Coran aqui já está acabando com uma coisa que a gente chama de xenofobia. Você não pode odiar alguém que vem de fora. Não existe isso. Ou alguém que vem de outro lugar, ou alguém que está viajando. Nunca. O Islã disse, é uma qualidade de quem tem Al-Bir, de quem quer chegar no nível de taqwa. Na verdade, dar o que ele tem de bom para oferecer para essas pessoas também. Isso são práticas, exemplos que a gente pode tentar implementar durante o mês de Ramadã, que é importante a gente colocar na nossa mão. Wasa'ilina. Wasa'ilina, aqueles que pedem, que estão pedindo ajuda. Teve uma vez um sahaba que foi na casa de um outro sahaba, não vou citar os nomes aqui, vamos deixar para um outro momento, que é uma história um pouco comprida, mas ele vai na casa do outro sahaba para pedir um empréstimo. A esposa do sahaba estava lá e o empréstimo era exatamente o valor que ele tinha guardado, tipo, tudo que ele tinha de poupança. Aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar muito forte. A esposa dele chega e pergunta para ele, que ela também é uma sahabia. Sério que você está chorando porque você vai ter que dar a poupança para o seu irmão? Você não tem vergonha? Tipo, para dar uma bronca nele. Eu estou trazendo as palavras para o nosso contexto só para a gente entender.
E ele falou, não, eu não estou chorando porque eu tenho que dar a poupança para ele. Eu estou chorando porque eu não prestei suficientemente atenção para o meu irmão. Não dei suficientemente atenção para o meu irmão. A tal ponto que ele precisava, eu não conseguia antecipar para ajudar ele. Ele teve que se submeter à situação de humilhação de ter que vir estender a mão a mim. Isso era o nível das pessoas que tinham taqwa. Eles tinham essa consciência. Ele não estava chorando porque ele ia perder algum bem, mas ele estava chorando porque ele não deu atenção suficiente para o seu irmão, que é também uma coisa que vamos tentar implementar no mês de Ramadã. Dar uma atenção para os nossos irmãos, quem está ao nosso lado, para não, ninguém nunca sabe a dor com que o outro anda. E como eu estou dizendo, não precisa ser em dinheiro, não precisa ser em bens materiais. Pelo contrário, o profeta Islam explicou, toda parte do nosso corpo, todo átomo no nosso corpo, ele tem sua sadaqa. Que seja uma palavra boa, que seja um sorriso, até uma piada para a pessoa rir. Tá? Que seja um abraço, que seja uma palavra de carinho, que seja uma lembrança. Qualquer coisa de bom que a gente tenha a oferecer, que a gente traga para os nossos irmãos, para que realmente esse Ramadã seja uma educação para nós que nos leve de fato ao nível da taqwa. O afir riqab, esse também é um ponto que pode discutir muito, mas para a libertação dos pescoços. Então, a libertação dos escravos e dos escravizados. E isso a gente pode achar que isso acabou. Que alguém pode me dizer, mas aí o Corão não. Se está no Corão é porque vai existir até o fim do mundo, infelizmente. E hoje a gente tem essa situação. Trabalhadores que estão em situações que pessoas hoje chamam erradamente de análogo à escravidão. Continua sendo a escravidão. A partir do momento que qualquer pessoa ganha não é suficiente para sustentar ele, ele é escravo. Tá? Na escola maliquita, a gente tem linhas, inclusive no meu país tem muitos sábios que seguem isso até hoje. Consideram até as domésticas que vocês têm em casa, apesar de você pagar salário, considera que ela está em condição de escravo. Pode ser uma condição melhor, mas é considerado. Por isso que muitas pessoas fazem confusão sobre a questão de escravização em sociedade muçulmana. Temos cuidado, que a definição que os sábios muçulmanos dão é muito mais rigorosa. A partir do momento que, mesmo que você dá um salário para a pessoa, enquanto isso não permite a pessoa se sustentar de forma independente, ela está numa condição de escravo. E o Corão diz, você usa o que você tem de melhor para libertar. Porque a pessoa não tem o pescoço dele livre. A pessoa sempre está vivendo num aperto. A qualquer momento pode cair morto. Então, isso também existe até hoje na nossa sociedade. E usar também tudo que a gente tem de bom, seja a nossa inteligência, seja nossos bens, seja a nossa força, seja a nossa capacidade de fala, seja a nossa eloquência. Isso também são coisas que a gente pode dizer. Se você pegar a população de Gaza hoje, não tem como dizer que não são escravizados. Até a comida deles é calculado por gente lá. Não tem como dizer que não são. Você pega as populações que estão sobre as ameaças, as agressões dos terroristas hoje, seja na África Ocidental, seja na Índia muçulmana, seja em outros lugares do mundo. Você não pode dizer que eles não estão em estado de escravização. Eles não conseguem nem se sustentar. O pescoço, eles não têm a liberdade do pescoço deles. Então, também trabalhar, isso também é uma questão de ver. Você não consegue fazer isso materialmente, faça isso pelo dua, faça isso no pensamento, faça isso desejando isso no seu coração. Isso deve ser os passos que devem nos acompanhar no mês de Ramadã. E o Corão termina colocando wa aqamu salata wa atu zakata. Outro ponto importante, aqueles que colocam em pé, que mantêm firme a ligação, a conexão. Porque a salat não é só a oração, é a conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Olha só, começou com você decidindo que você se ancora em Allah subhanahu wa ta'ala e terminou fechando a porta com você mantendo a sua conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata zakat. E a zakat também, você vai dar a zakat. E a zakat é o imposto purificador dos seus bens. Já é um princípio que mostra que se você é rico até um certo nível numa sociedade, na verdade não é só rico em bens materiais, até rico em tempo. Você só ter o tempo livre para poder se divertir como você quer, é porque em algum lugar alguém não teve esse tempo. Então você tem a responsabilidade de zakat em relação a essa pessoa também. Então é uma consciência que a gente tem que ter na nossa mente que nos acompanha. Aqueles que se mantêm firmes nos seus compromissos, que não traem seus compromissos, que é uma coisa que é raro hoje em dia. Manter firme no compromisso. E também aqueles que são resistentes, porque sobra não é paciência não, essa noção de paciência não, de ficar quieto não, é se manter firme, resistente. Aqueles que são resistentes na adversidade e no sofrimento, ou na verdade quando alguém está te atacando, está fazendo você sofrer, eles são resistentes em frente à adversidade e em frente ao sofrimento, e dentro da adversidade,
Uma coisa, a adversidade está na sua porta, você está em outra, você está dentro. E você se manter firme, não abandonar a sua fé por isso. Que muitos de nós, qualquer pequena dor, a gente foge. Muitos de nós hoje acham até que o din é feito só para você ganhar bens materiais. E isso aconteceu na época do profeta alayhi salatu wassalam, um sahaba que corria toda hora atrás do profeta para o profeta fazer dua para ele ficar rico. E o profeta alayhi salatu wassalam falava não. Até que ele insistiu tanto que o profeta fez para ele o dua. E isso foi a aprovação que afastou ele do din. Porque ele começou a cuidar do dinheiro dele. De tanto cuidar do dinheiro, ele começou a abandonar a oração aos poucos. Começou a abandonar a oração em congregação. Daqui a pouco abandonou a oração de sub. Abandonou a oração de zuhr. Asr, Maghrib, Isha, e daqui a pouco acabou perdendo o din. Então, isso é um ponto. Se manter firme. Se manter resistente diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação de adversidade ou de sofrimento, não perder a sua fé em Allah subhanahu wa ta'ala, manter a sua âncora com Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. E o Corão termina. Esses são os verídicos. Esses são aqueles que realmente são pessoas de bem de verdade. Não aqueles que saem dizendo que eles são. Se eu estou saindo dizendo que eu sou uma pessoa, eu sou um arrogante. Se você está saindo gritando que você é uma pessoa boa, você é só um cara arrogante. O Corão descreve isso. E o mês de Ramadã é o mês de Al-Bir. E o mês de Ramadã é o mês de Taqwa. E a caminho da Taqwa e Al-Bir, inshallah, que tentemos implementar e que possamos implementar essas ações na nossa vida durante o nosso mês de Ramadã. Como se diz, o mês de Ramadã é o mês onde os nossos qarin, os shayatins especiais que nos acompanham são enfraquecidos, então eles têm menos efeito sobre nós. Então os defeitos, os erros, os pecados que a gente vai cometer no Ramadã, então é o momento ideal para a gente saber que realmente são nossos verdadeiros erros. Por isso que o Corão fala, esses são aqueles que são verídicos, são sinceros com eles mesmos. Então o mês para você já ver quais são meus verdadeiros defeitos e trabalhar para superá-lo. E segue um pouco esse espaço que o Corão descreve como característica de Al-Bir e pratique isso que, inshallah, no final a gente chega a experimentar de alguma forma alguma pequena tiquinho do ihsan e inshallah que ela nos ajude a ficar nesse ihsan e ser entre os muttaqun, inshallah. عباد الله إن الله قد أمر إن الله قد أمر بأمر قد بدأ بنفسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبل صيامنا وتقبل أعمالنا اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم قوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر